Caríssimos irmãos e irmãs, aqueles aqui presentes, paróquia, igreja matriz da Nossa da Conceição aqui em Pavuna, aqui quase na divisa da arquidiocese com outras dioceses, aqueles que nos veem e ouvem pelo sistema de comunicação. Nós estamos muito unidos ao Santo Padre, Papa Francisco, né, que nessa semana completou 12 anos do início do seu pontificado, da sua eleição. Dia 19 vai ter depois a celebração também, quando celebrou solenemente o início do seu pontificado. E nos unimos a toda a igreja que reza pela sua saúde, que graças a Deus está melhorando pouco a pouco, dando passos para que possa retomar com mais vigor ainda suas atividades, que não deixaram de ter, mesmo lá do Policlínico Gemelli, onde ele também despacha e também assina documentos. Portanto, nossa unidade com o Santo Padre nessa nossa caminhada como igreja nesse tempo. Nós também colocamos a intenção da Rede Vida de Televisão, que nesse ano completa 30 anos. 1º de maio fará 30 anos da sua primeira missa transmitida, e no dia 22 de junho, 30 anos do início da programação. E que agora está aqui gerando imagem, som para o nosso sistema de comunicação. Hoje também nós agradecemos a Deus pela vocação do pároco, o padre William Rufino, 25 anos de sacerdócio, 25 anos de ordenação, e também pedimos pelas vocações sacerdotais em nossa arquidiocese, porque não faltem as vocações tanto para prover as nossas necessidades, como as necessidades da igreja, onde quer que ela necessite, já que cada um que é ordenado para toda a igreja. Saudação também ao diácono Zé Luiz, também que está levando adiante, junto com o padre Rufino, a missão aqui junto com as lideranças da paróquia, que hoje se reuniram logo de manhã para rezar no jubileu de prata de ordenação presbiteral do seu pároco, e para dar início também a esse momento importante de comemorações aqui na paróquia e aprofundar ainda muito mais o jubileu da esperança, ou de esperança, o jubileu de peregrinos de esperança que nós somos chamados a viver nesse ano 2025. É uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, de ainda mais entusiasmarmos com o nosso segundo sino da arquidiocesano, sobre o tema das missões. Tivemos já 2 grandes missões nesse início de ano, lá na Rocinha e depois no Engenho de Dentro, ao inaugurarmos 2 novas paróquias. E estamos planejando para o mês de maio, quando teremos as celebrações especiais, 12 locais, 1 em cada vicariato, para a questão jubilar, que será precedido também pelas missões populares. Também aqui nesse vicariato Anchieta, terá seu lugar de celebração do jubileu, iniciando com as missões aqui nessa região. Mês de maio, se não me engano, dia 17, teremos essa oportunidade. Também rezamos de modo especial pelos 3 monsenhores nomeados bispos auxiliares do Rio de Janeiro, que tiveram em visita à nossa arquidiocese nessa semana, e já no próximo dia 12 de abril, o Monsenhor Zé Maria será ordenado bispo na Diocese de Petrópolis, nesse mesmo horário, com transmissão aqui pela Rede Vida. No dia 26 de abril será o Monsenhor Jessen, que é lá da Diocese de Guaxupé, será nomeado, será ordenado também lá na Catedral, nesse mesmo horário. No dia 27, justamente o Monsenhor Joselito será ordenado em Cachoeira Pemirim, é domingo às 16 horas. Portanto, e depois, no dia 10 de maio, após a Assembleia dos Bispos, que acontece em Aparecida, se apresentarão em nossa arquidiocese, na nossa catedral, como novos bispos auxiliares, no dia da ordenação presbiteral de 12 novos presbíteros para a nossa arquidiocese. Portanto, o Senhor tem sido pródigo e generoso para conosco, meus irmãos e irmãs, e por isso damos graça, louvamos o Senhor e bendizemos por tantos dons e tantas graças. Nós, meus irmãos e irmãs, sabemos também da importância de estarmos aqui animando a vocês
para que continuem fiéis na caminhada, que estão as lideranças da paróquia, de uma especial, seus vários movimentos pastorais, grupos, e que nós pedimos para cada vez mais a presença da igreja aqui em Pavuna possa se multiplicar com os círculos bíblicos, com os grupos de reflexão, com a missão, com a evangelização, com a caminhada do povo de Deus. Mas nesse tempo da quaresma, a liturgia vai nos chamando a atenção para alguns aspectos importantes da nossa vida de conversão. Hoje, por exemplo, meus irmãos e irmãs, nós ouvimos no Deuteronômio a palavra de Deus. Você escolheu ao Senhor, Deus te escolheu também. Tu escolhestes hoje o Senhor para ser o teu Deus, e o Senhor te escolheu hoje para que sejas Ele, um povo particular. Ou seja, Ele vai lembrar, por isso, deve guardar os preceitos, mandamentos e decretos, a fim de observares todos os seus mandamentos. Ser um sinal, nós somos o povo de Deus, nós o escolhemos como nosso Senhor, e nós fomos escolhidos por Ele para sermos o seu povo. Ele nos dá todo o dom, toda a graça de podermos ser o seu povo de maneira especial, para nós traduzirmos aquilo que realmente Deus quer para a nossa sociedade hoje. E no Evangelho, meus irmãos e irmãs, nós temos aqui, no Sermão da Montanha, que Jesus vai lembrar que o povo que Ele escolheu é um povo que tem uma graça muito especial, que se no passado foi dito de amar o próximo e odiar o inimigo, Jesus vai dizer: amai vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Ou seja, não adianta apenas cumprimentar quem é nosso amigo, fazer o bem quem nos faz o bem. Todo mundo faz isso, pelo menos a maioria. Até os pagãos fazem a mesma coisa. Mas Jesus pede para que o seu povo tenha esse dom, essa graça de fazer diferente. E Deus faz nascer o sol para todo mundo, a chuva cai para todo mundo. Por isso, somos chamados a amar-nos uns aos outros, não importa quem seja o outro, seja nosso amigo ou inimigo, quem faz o bem ou quem faz o mal. Deus depois fará e dará uma oportunidade para quem se converter. Mas uma das características dos cristãos é poder amar o inimigo. Isso não é humano, é sobrenatural, é dom de Deus, é graça de Deus, porque nós vivemos numa sociedade cheia de violência, cheia de ódios, cheia de rancores, cheia de vinganças. As pessoas querem ver o mal dos outros e explicitam isso com palavras, com gestos e também pelos meios digitais. Quantos xingamentos e quantas raivas, quantas brigas, até mesmo em família, de ódio uns para com os outros. Não são capazes de perdoar. Isso é dom de Deus. Por isso vai demonstrar que nós somos o povo de Deus e acolhemos o dom de Deus quando nós experimentamos que aquele que nos faz o mal não nos leva a retribuir o mal com o mal, mas fazer o bem a quem nos faz o mal. Isso é graça, é dom do Senhor. Isso é uma característica dos cristãos, meus irmãos e irmãs, que diferentemente dos outros que retribuem o mal com o mal, que fazem o mal aos outros, que têm ódio, rancor, vingança, os cristãos trazem no coração um coração diferenciado, e que é graça de Deus, é dom de Deus, de nós termos um coração que, mesmo sofrendo o mal, nós passamos pelo mundo fazendo o bem. Nós encontramos muitas pessoas que nos aborrecem, que falam mal da gente, escrevem contra a gente. Quantas pessoas que nos meios de comunicação dividem a igreja, dividem as pessoas, são rancorosas, são maldosas, tantas situações. A nossa resposta, como fala aqui o Evangelho, é a resposta que Deus colocou no coração de cada um daqueles que Ele escolheu para ser o seu povo, de perdoar, de viver amando o próximo, amando o inimigo. A palavra é bastante explícita, ou seja, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos.
porque os outros fazem isso, os outros que não são cristãos. Amar aqueles que vos amam, os cobradores de impostos fazem a mesma coisa. Saudar aqueles que, os vossos irmãos, isso não é extraordinário. Os pagãos fazem a mesma coisa. E a conclusão da perícope do Evangelho de hoje é: portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Se nós escolhemos Deus como nosso Senhor, e Ele nos escolheu como seu povo, Ele nos dá esse dom, nos dá essa graça, que é um dom de Deus, meus irmãos e irmãs, é uma graça de Deus. E numa cidade como a nossa, num país como o nosso, no mundo como o nosso, o mundo com suas guerras, ódios e rancores, país cheio de tantas divisões e violências, cidade violenta também, cheia de problemas como a nossa, nós somos chamados a ser um povo que vive a sua fé e que passa cada vez mais levando a boa notícia para todos, passa testemunhando às pessoas que o caminho não é a violência, não é a maldade, não é justamente a vingança, mas sim o fazer o bem, amar o próximo. É a palavra de Deus para nós, meus irmãos e irmãs, que é uma graça, é dom do Senhor, que compete a nós correspondermos à graça de Deus e assim o fazermos. E que nós pedimos a Deus também que nessa manhã, aqui, na Nossa Senhora da Conceição, onde nós celebramos essa Eucaristia, interceda por todos nós, para que assim aconteça em nossa vida, e nós sejamos realmente aqueles que transmitem, testemunham que os cristãos estão no mundo cheio de violência, de problemas, dificuldades, mas tem outro coração, tem o coração de perdão, de reconciliação e de poder conviver uns com os outros. Isso não é fácil, não é simples e não é uma coisa natural, é sobrenatural. É um dom de Deus para nós, é uma graça de Deus para nós, e aí se demonstra que realmente é uma das características dos cristãos: amar o inimigo, fazer o bem a quem vos faz o mal, quem vos persegue, como fala explicitamente o Evangelho. E para isso estamos na Quaresma, para pedir ao Senhor o dom da conversão, que nós nem sempre fazemos isso, nem sempre vivemos isso, fazemos o contrário, perseguimos, somos violentos, vingativos. O Senhor nos deu o dom da conversão, nos deu o dom da conversão pessoal e comunitária, para que no meio da violência possamos ser um sinal maravilhoso da graça de Deus, de passar fazendo bem e testemunhando, e cada vez mais levando as pessoas a experimentarem esse amor de Deus, que faz o sol nascer para todos e a chuva chover para todos. Que assim seja também a nossa vida. Amém. Amém.